Olá, boa noite. Bem-vindos à disciplina de Cálculo 3. Eu sou o professor Felipe, tá? Esse semestre eu estarei com vocês na disciplina de Cálculo 3, período de... A disciplina começou dia 17 e nesse mês e vai terminar dia 22 de dezembro. Então, passando aqui, né, as informações gerais da nossa disciplina, não é a primeira aula. Então, bom, meu nome é Felipe. A nossa disciplina, a bibliografia dela. Nós vamos usar o livro do James Stewart, volume 2, e desse livro nós vamos estudar o capítulo 11, e essa aula 1 vai corresponder à primeira atividade da disciplina, tá? Que tem a foto do livro, e para as outras partes da disciplina, vai corresponder às atividades 2, 3, 4 e 5, nós vamos usar o livro do Boyce, tá? Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. Então, assim, o que é que nós vamos estudar, né? Bom, para a aula de hoje nós vamos estudar mais de sequência, mas o nosso material, é o nosso fascículo, tá? São as anotações que eu vou estar seguindo aqui, ele já está lá no ar, ele tem essa capa aqui, tá? Então, hoje, basicamente, nós vamos estar abordando aqui esse tópico aqui, essa unidade, a unidade 1, joia? Beleza. Então, a unidade 1 corresponde à parte de sequências, séries e série de potência, certo? Então, vamos lá. Então, nosso tempo da aula de hoje é esse, né? Sequência, série de potências. Serão três temas, né? Dividido em três partes. A parte mais aqui, tá? Certo. Então, o que é uma sequência, tá? Uma sequência é a lista de números escritos em uma ordem definida. Então, aqui nós temos alguns exemplos de sequências, tá? Então, são listas de números, tá? Mas, bom, a gente pode ter sequências de todos, nós vamos estar usando. Especificamente, nós vamos estar trabalhando com sequências de números. Certo. Então, aqui nós temos a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a sequência 2, 4, 8, 16, 32, e por aí vai. De modo geral, nós vamos escrever as sequências com a letra A ou a letra minúscula. Tá, só um minutinho, deixa eu só falar uma coisa aqui. Acho que não está. Meu som está sendo tocado aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Hum, Capitão, meu som por aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Alô? Alô? Tá, volta. Vou voltar aqui a compartilhar. Tá, só um ajuste aqui, porque meu som não está. Meu som está para mim. É assim mesmo. Tá, continua.
Tanto aqui. Certo. Então, nós vamos encontrar a sequência por letra minúscula. Então, o número A1, a gente vai chamar de um termo da sequência. O termo A2 vai chamar de segundo termo da sequência. E, de modo geral, chamar o termo AN de NS, termo da sequência. Termo geral. Então, nós vamos usar três notações aqui, uma dessas três notações. Então, por exemplo, a sequência, a primeira que eu apresentei aqui, essa daqui, a gente pode ter assim, o AN e AN é igual a N. O segundo, a gente pode anotar, caso a gente perceba qual que é a fórmula do AN, a gente pode denotar ele por AN, né? No segundo caso lá, no segundo, esse daqui, a gente percebe que cada termo é uma potência de 2. Então, o AN é 2 elevado a N. Então, o que a gente está interessado aqui é entender o comportamento dessa sequência quando os termos da sequência, eles são de ordem grande. Ou seja, o que acontece com os AN quando o N é muito grande. Então, para isso, a gente pode usar uma função, e aí a gente pode pensar a sequência como sendo uma função definida dos naturais. Isso nos ajuda a entender o comportamento da função, porque a gente pode olhar para o gráfico da função e olhar para a assíntota da, da função correspondente. No caso aqui, eu estou olhando para a função, eu quero estudar a sequência, por exemplo, quero estudar a sequência n sobre n mais um, e aqui eu estou fazendo uso da função f de x igual a x dividida por x mais um. O gráfico da função está aqui em azul, e ela tem uma assíntota aqui em cima, a reta y igual a 1. Então, a gente consegue perceber, a partir disso, que se a gente olhar para os valores de n muito grandes, a gente pode dizer que o limite, né, dessa sequência, aí vai para infinito, é igual a 1. Esse corresponde à função. Tá? Então, os valores da sequência vão ficando próximos da função, quando ele vai para joia. Então, nós dizemos que a sequência AN ela tem limite L, e nós vamos escrever essa notação que eu já usei na página anterior, se nós podemos tornar os valores de AN tão próximos de L quanto quisermos. Então, então se a gente pode tornar os valores de AN tão próximos de L quanto nós quisermos, os valores de AN tão próximos de L quanto nós quisermos, ao fazer o N suficientemente grande, nós temos o limite da sequência AN é igual a L. Isso é a mesma coisa de que a gente, a mesma coisa que vocês viram lá em cálculo 1, tá? Então, nesse caso, quando a sequência ela tem limite, ou seja, quando ela se aproxima de algum valor, a gente vai dizer que a sequência é convergente, e nós vamos dizer que ela é divergente no caso contrário. Tá? E tem os dois exemplos aqui de sequências convergentes. O primeiro exemplo aqui é o exemplo da página anterior, e o segundo exemplo é o exemplo dessa sequência do tipo esse daqui. Tá? Colocando aqui os termos dela, sequência menos 1 elevado a n, né? Ela é a sequência, tem os termos variando 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, e por aí vai. Então, os valores da sequência oscilam entre menos 1 e 1, assim eles não podem se aproximar de nenhum valor. Então, nós só não sabemos o valor. L, quando é grande, então ela é divergente, tá? A sequência aqui de baixo, ela não converge. Joia. Então, nós vamos dizer que a sequência diverge para o infinito, né? Nós escrevemos essa notação aqui, tá? Se para cada número n nós pudermos tornar, for possível escolher um valor de zero, métodos naturais, que é o que quando o n0, o n, na verdade, for o n0, então os valores dessa sequência forem maiores que esse número que você escolheu, né? Para cada número você consegue um n
Tá ok? O AN é maior que esse número. Como você pode escolher qualquer número que você quiser, isso faz com que os valores da sequência sejam tão grandes, quanto a gente queira, a gente sendo uma notação aqui, tá? Então, a gente diz que ela diverge por infinito, nesse caso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Joia. Deixa eu só ver aqui se... Não, isso aqui é outro... Essa, eu depois. Joia. Então, agora, alguns teoremas sobre sequência. Então, nosso interesse aqui é saber se uma sequência converge ou diverge. Para isso, a gente vai usar alguns teoremas. Então, convergir, como eu disse, quando eu faço o valor de n muito grande lá, se aproxima de um número, ele vai divergir quando isso não acontecer. Então, os teoremas que vão nos ajudar a responder essa pergunta, se a sequência converge ou diverge, vou começar a falar de agora. Esse primeiro teorema, ele diz basicamente o seguinte, né? Se você pode pensar a sequência como sendo uma função em que você pode, digamos assim, nesse caso aqui, vamos colocar a letra x, a gente pode pensar o x como sendo um número real, ou seja, se não é nada de expressão, para a expressão da sequência, a gente pode pensar o n como um número real, então lá o limite dessa sequência, olhando para ele, e o n a gente colocasse um número real. Vou fazer um exemplo aqui, então basicamente é isso, o limite da função, que conhece a sequência, ele é igual a L. Então, o limite da sequência é CL. Então, colocando aqui um exemplo, eu tinha pensado que era antes, só para a gente ver, então isso faz com que a gente consiga usar ferramentas de cálculo para calcular limite de sequências. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, que eu quero calcular o limite da sequência, essa daqui, então tem a sequência de números, e a gente tem aqui dentro, a informação aqui de cada termo, que pode desse jeito daqui. Então, a n é igual a ln de n sobre n. Para cada n, por exemplo, quando n é 1, a gente tem um termo, né? O ln de 1 é 0, o n é 2 do termo, está com o terceiro termo, e por aí vai. A gente associa aqui a sequência a uma função, e aí a gente vai calcular o limite dessa função aqui quando n vai. Isso faz com que a gente consiga usar ferramentas como, por exemplo, aqui foi usada a regra capital. Então, aqui a gente vai calcular o limite dessa função. O limite dessa vai ser o limite dessa, conforme está aqui, nosso teorema. Então, aqui a gente tem esse limite aqui, ele está dando infinito sobre infinito, determinação, usando a regra capital. A gente teve o numerador e o denominador, obtendo que a derivada do ln é 1 sobre, do ln de x é 1 sobre x, a derivada de x é 1, isso vai dar 0 sobre 1, ou seja, o limite dá 0, né? 0 sobre 1 que é 0, então o limite dessa sequência é 0. É uma ferramenta muito boa, né? Porque faz com que usar outras coisas, né? Mas usar esse teorema é bom porque nós consigamos usar ferramentas do 1, que são muitas para calcular limites. Joia. Nós temos algumas propriedades naturais, tá? Das sequências. Então, aqui basicamente tem um erro, né? Que a gente tem que ser BN, tá? BN, BN, BN. Então, basicamente, fica o seguinte, tá? Se eu limite da soma de duas sequências, é a soma dos limites, aqui está certo, o BN. O limite da diferença das sequências é a diferença dos limites. Se eu tiver uma constante de sequência, eu consigo colocar a constante para fora. O limite do produto dos limites e por aí vai. Tá? Então, são as mesmas propriedades do cálculo 1. Basicamente, a parte de sequências é a parte de cálculo 1, só que com infinito. A partir de infinito. Então, obviamente, a gente tem um teorema pronto também, tá? O nosso teorema pronto clássico, que diz que eu tenho aqui três sequências, e eu tenho que a sequência Pn, ela está entre a sequência AN e a sequência CN, no sentido dessa desigualdade, tá certo? E o limite tanto da sequência AN, aqui que eu estou representando esse gráfico, pontilhado, né? Sequência, e aqui o limite da CN, esse gráfico aqui, os limites convergem para ela, então o limite da CN que está aqui no meio tem que ser o limite dos extremos, no caso, esse aqui converge para ela, e esse aqui também converge para ela, então o limite da sequência BN também, no caso, também é ele, tá? Aqui tem ilustração gráfica, teorema.
Então, aqui para ilustrar, tá? Um exemplo concreto, e esse teorema de confronto, peguei esse exemplo aí que está no nosso fascículo. Então, aqui, quero calcular o limite calcular esse limite, tá? A sequência questão, a sequência de notação seria fatorial dividido por n elevado a n. Calcular o limite dessa sequência. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é confronto, tá? Quero ilustrar o confronto. Então, o que eu fiz? Coloquei uma linha de valores aqui para os, para os AN. Né? Então, partindo do n igual a 1, então o A1 é 1, o A2 é a fórmula dele, né? Fatorial por n, esses n, então você vezes 2, cancelando aqui esse com esse, cancelando, cancelando isso com isso, fica 1 sobre 2, aqui pode cancelar esse com esse daqui, e como esse número aqui é menor que 1, esse aqui vai ser menor que 1/3, e por aí vai. Exatamente, né? Cancela esse com esse, o resto todo, esse pessoal aqui é menor que 1, tanto que é menor que 1/4. Fazendo isso, a gente obtém, e a gente tem, obviamente, que o AN é positivo, né? Todos os positivos, nós temos essa relação aqui, tá? Relação aqui para todo N. Então, maior que zero e menor que 1 sobre N. Como 1 sobre N converte para zero, quando N vai para o infinito, então, pelo teorema do confronto, o AN, que é esse termo que está aqui no meio, então, converge para zero, tá? E o AN é o nosso, o tempo geral da nossa sequência. Joia. Outro teorema aqui, importante é esse aqui, tá? Que diz que se o limite do AN L e a função que eu tenho que é uma função contínua, que é uma função contínua em L, o limite de f da sequência é f do limite. Então, eu consigo passar esse limite aqui, ó, para dentro. Aqui. Consigo passar o limite para dentro da função. Isso vai facilitar, porque às vezes a gente tem funções complicadas, a gente quer olhar dentro, digamos assim, nesse exemplo aqui, a gente quer olhar o que acontece dentro da função. A gente quer calcular o limite, a gente tem cosseno. É uma função contínua, então a ideia é o que acontece aqui dentro. Então a gente vai olhar para cá, para dentro, para saber o limite da parte de dentro, né? A gente vai colocar no cosseno e vai calcular o limite que está aqui. Tá? Então, tem esse exemplo, vai ilustrar. Então, se quer calcular o limite, como considerar uma função contínua, pode pegar esse e colocar aqui dentro. Tá? Estou usando. Então, colocando aqui dentro aí fica fácil. Aqui dentro a gente tem a divisão, né? NP dividido por N mais 2. Então, a ideia é dividir o numerador e o denominador por N. Estou dividindo o numerador e o denominador por N. Essa expressão aqui. Então, simplificando a expressão, eu vou obter limite e entendendo de π dividido por mais 2 sobre n. Então, esse daqui de dentro vai para π dividido por 1. E aí, como cosseno de π, então, o limite deu π de dentro. Então, o limite da expressão toda é o cosseno de π. O cosseno de π é tá? Então, a gente tem que esse limite é igual a menos, tá? Fazendo uso aqui da propriedade. Basicamente, essa parte aqui é o nosso teorema. Tá? O que está dizendo aqui nesse teorema aqui. Joia. Beleza. Então, assim, essa ideia de sequências, ela é usada para a gente trabalhar com séries, tá certo? E o que vai ser uma série? Que é a próxima parte dessa aula, que é a parte mais, digamos, mais complicada, porque tem muitos testes, tá? Então, o que é uma série? Então, uma série, ela é uma expressão nessa forma daqui. Então, é uma tentativa de somar números até o infinito. Então, assim, a gente vai pensar em uma série, daqui a pouco a gente vai entender porque que a gente estuda sequência antes de série, né? Porque que a gente estuda sequência para depois da série, porque a gente vai acabar olhando isso como uma sequência, né? Uma série, a ideia é que quando eu tento somar esses números até o infinito, se eu tenho êxito encontrar um número, ou se essa soma simplesmente não vai existir, ou vai dar infinito, tá? Então, uma série aqui, tudo bem assim, né?
alimentar é uma tentativa de soma até o infinito. Então, soma, para soma, a gente tem o símbolo de somatório, tá? Somatório, você vê essa soma, pode abrir ou desse jeito aqui, ou desse jeito aqui. Quando a gente tem de olhar para o primeiro tempo, começando, então a gente essa tradução é boa porque ela indica, né, que está começando no 1. Mas a gente poderia pensar daqui para frente, por exemplo, e a gente poderia começar com 3. Tá? Se a gente tem interesse em onde que a gente vai começar a soma, a gente pode omitir o subíndice do símbolo de cima. Beleza. Então, a série é isso. Então, alguns exemplos de série. Alguns exemplos de série. Então, eu peguei aqui alguns exemplos bem simples, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, aqui no lugar do termo geral da série, colocar o número n. Aqui a gente quer somar 1 mais 2, 3 mais 4 mais 5, até o infinito, tá? Então, bom, obviamente, todo mundo está percebendo aí que isso aqui vai para o infinito, né? Provavelmente, e é verdade. Mas nem toda a soma que vai, nem toda série, né, vai para o infinito, a gente vai ver aqui, tá? Por exemplo, essa de baixo aqui, a gente vai ver daqui a pouco, porque essa soma é infinita, não dá infinito. Na verdade, dá um número infinito, tá? Então, basicamente, se a gente olhar cada coisa daqui, é como se fosse uma sequência, né? É uma sequência, e soma os termos dessa sequência. O que é o termo geral dessa sequência? É o 1 sobre 2 elevado a n. Aqui a gente tem outra série também, que é conhecida como série harmônica, e 1 sobre n. Então, quando n tem 1, n tem 2, n tem 2, 3, 1 sobre 4, e por aí vai. E por aí vai. Então, aqui nós temos exemplos de séries, tá? Então, voltando lá agora já para aquilo que eu tinha falado antes, né? Eu tinha comentado que na sequência, série, a gente olhar como sequência, né? Então, aqui a nossa definição, tá? Então, uma série. Dado uma série, a gente pode pensar, a gente pode construir a partir dessa série uma sequência, que a gente vai chamar de, a gente vai chamar o geral dessa sequência, só uma parte da série. A gente vai chamar só uma parte da série de SN. Então, se você tem uma série que a soma até o infinito, você pode pensar uma sequência que você soma até o enésimo termo. Você soma os n termos. Por exemplo, 2 vai ser os primeiros, 10 vai ser os 10 primeiros termos. Vou colocar aqui, isso aqui seria A1, A1 mais A2, mais A3, até chegar nesse termo aqui, né? Último termo, até o AN. Então, SN são os termos da série. Então, assim, a gente consegue construir uma sequência, tá? Sequência SN, e ele vai dizer que a série é convergente, ele converge se essa sequência for convergente, tá? Então, ele vai dizer que ela converge, o número, né? Essa, caso essa sequência, a soma das partes convergente, é chamado de soma da série. Caso essa soma parcial ela não seja convergente, tá? De modo geral, que a série é divergente. Então, a gente usa a sequência para estudar a série. Aí, a soma da série vai ser o limite da sequência das somas parciais. Então, obviamente, né, somando aqui até infinito, se a gente fizer infinito, a gente vai acabar somando todos os termos da série. Então, por isso, a gente usa essa sequência aí, ajuda muito. Aqui nós temos algumas propriedades, então é bem natural que não tenhamos todas as propriedades que a gente tem com a sequência, né, porque série é uma a gente multiplicado, é série, que é algo bem complicado, a gente tem que usar as propriedades básicas, que é a identidade, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho duas séries que convergem, então, temos que a série é convergente, diferença, né? No caso, das duas séries aqui, se a gente pegar os termos, fazer diferenças também convergentes, se a gente pegar uma constante, ficar pelo termo geral, essa série, isso também é convergente. Tem, bom, algo que a gente não poderia esperar em geral, isso aqui só acontece se a série for convergente, né? A série da soma, soma das séries, a série da diferença, diferença das séries. Isso é multiplicado por uma constante, ela sai.
do símbolo de história. Joia. Então, tem alguns tipos de séries, tá? Essa parte de séries, aqui a ideia é saber, né? Assim como lá, assim como a gente tinha na parte de sequências, aqui a ideia é saber se a série converge ou diverge, tá? Então, só que aqui a gente tem muito mais ferramentas, né? Um objeto mais complicado de estudar, né? Sequência. Então, aqui a gente vai ter uma parte grande sobre testes de convergência. Então, são testes que a gente vai olhar para dizer se a série converge ou não. Propriedades que a gente vai olhar da série para afirmar se ela converge ou não. São vários testes. Então, o primeiro teste aqui que eu vou apresentar para vocês é o teste, né, da série geométrica. Né? Série geométrica. Então, o que é uma série geométrica, tá? Então, uma série geométrica é uma série em que os seus termos estão em propriedades geométricas, assim, sequência dos termos gerais, eles estão todos em progressão geométrica, tá? Então, essa série é chamada série geométrica. Se a gente olhar a razão da série geométrica, a gente vai dizer série geométrica de razão R, tá? Então, aqui tem essa. Daqui a pouco eu coloco um exemplo concreto. Na verdade, a gente já viu assim, logo no começo, quando eu coloquei três exemplos de série. O segundo exemplo é série geométrica. Joia. Então, basicamente, o primeiro teste, tá, que eu apresento para vocês é o seguinte. Então, a série geométrica, que a gente tem a expressão, né, que é a série geométrica, ela é convergente se a razão dela é menor que um, tá? E vai ser divergente no caso contrário, obviamente, tá? Então, a série geométrica é convergente se a razão, ou se a razão dela é menor que um. Então, neste caso, né, que acho que é o único caso, poucos casos, né, que a gente tem qual que é o valor da soma, o valor da soma da série geométrica vai ser o primeiro termo dividido por um menos a razão. Para saber se a série geométrica, basta que você encontre a razão dela, ver qual que é a razão e ver se o módulo desse menor que um. Se for, a série vai ser convergente. E além do mais, qual que é o valor dessa beleza. Então, aqui alguns exemplos, tá? E uso, tá, desse teorema. Aqui, primeiro, é aquele apresentado lá, os exemplos de série. A gente tem a série 1 sobre 2 elevado a n. A razão dessa série aqui é igual a 1 sobre 2. Então, como 1 sobre 2, o módulo dele é menor que 1, então a gente já sabe que a série é convergente aqui. O que eu faço é só encontrar o valor da série. Então, aqui a gente tem o primeiro termo, e a gente tem dividido por 1, né? E aqui, está aqui, menos a razão. Então, o primeiro termo, dividido por a razão, fazendo essa conta, a gente obtém o número 1. Beleza. Aqui embaixo, outro exemplo de série geométrica, que está no formato tão simples, né, de perceber que é série, mas se a gente analisar aqui os próximos termos, a gente percebe que a gente obtém cada termo que vem depois, multiplicando o anterior, e é o que a gente chama de razão, por menos 2 sobre 5, tá? Então, cada termo menos 2 sobre 5 vezes 3, eu obtenho esse, multiplicar isso aqui por menos 2 sobre 5, obtenho esse outro, por aí vai. Então, temos a nossa razão como o módulo de 2 sobre 5 é o número menor. Então, essa série aqui geométrica, para você colocar no formato daqui, essa série vai ser convergente, pelo teorema citado na parte anterior. Não é convergente, mas a gente consegue saber o valor dessas, aqui no caso, 15 sobre 7. Sobre 7. Joia. E aqui só está sendo a apresentação da série, porque a gente pode fazer isso. Se a pergunta fosse só série convergente de teste, era só observar que os números daqui são menores que 1 e acabou. A série converge. Então, é assim que vai aparecer nas atividades. Tá? No modo de atividade, eu passei muito mais coisas, mas nessa atividade avaliativas, a pergunta vai se converge ou diverge. Joia. Aqui um teste, mais um teste, tá, para saber se uma série converge ou diverge. Nesse caso aqui, esse teste só vai falar, só vai afirmar a divergência da. Então, o que é que diz o teste? Aqui o teste daqui, o primeiro teste,
Depois eu vou explicar. O teste é assim, tá? O teste vai ser assim. Se o termo geral da série ele for diferente de zero ou não existir, se o limite for diferente de zero ou não existir, então a série em questão é divergente, tá? Esse teorema, esse teste, né, ele surge desse teorema que está escrito aqui em cima, porque a gente consegue garantir, tá, que se uma série for convergente, se a série for convergente, se certa série for convergente, então o limite no geral tem que ser de zero. Então o teste da divergência simplesmente é uma outra recíproca. E isso não acontece, então isso aqui não acontece. A negação de ser convergente é gente. E a negação do limite da sequência ser zero, ele ser diferente de zero ou não existir. Então, é um teste, basicamente, ele é uma reformulação desse teorema. Então, aqui embaixo nós temos um exemplo, tá? Então, se essa série que converge ou diverge, a gente percebe que, bom, o numerador e o denominador meio que a velocidade, né? Então, a gente passa aqui, então a gente já tem uma expectativa de crescimento diferente do crescimento numerador e denominador, quadraticamente. Então, fazendo o limite em termo geral, esse termo, né, fazendo o limite, nós obtemos o seguinte, estamos dividindo o numerador e o denominador em quadrado, né, procedimento clássico de cálculo 1, né, que os dois polinômios divididos pela potência de maior grau. Fazendo isso, nós obtemos esse limite aqui da 1. Como 1 é diferente de 0, a gente pode ver que a série que tem esse termo aqui como termo geral diverge. Joia. Outro teste aqui que nós temos, mais complicado, porque a gente precisa calcular integrais. É complicado porque pode ser que a gente não lembre, né? Cálculo de integrais. Então, esse teste aqui, ele vai fazer o integral com uma série converge e diverge. Então, o que diz o teste? Supõe que f é uma função contínua, positiva, decrescente no intervalo que vai ser infinito, e vamos supor que eu tenho uma certa Kn, eu posso olhar ele como sendo f de uma certa f de f, que é uma função real aplicada em n, pode pensar e como sequência, tá certo? Outra coisa, não tem expressão, você pode olhar ela, tem uma sequência, você pode olhar ela como uma função definida no C. Então, a gente faz isso porque a gente está olhando para coisas de cálculo, função contínua, positiva e decrescente. Então, o que diz o teste? Diz que se eu integrar essa função f de 1 até infinito, e esse integral for convergente, então a sequência que tem como termo integral esse n, observe que o n aqui, o f de n, tá? É a expressão que está aqui, só que em vez de você pensar que aqui, você pensar que é variável com real, que é o integral, você funciona natural aqui, tá? Eu coloco um exemplo. Então, se a integral é convergente, a série é convergente, a série esse cara pode se o termo geral, se a série, se a integral for divergente, então a série vai ser divergente. Aqui a gente tem um exemplo ilustrar geometricamente, tá? Então, aqui nesse exemplo, nessa figura, na verdade, a gente poderia pensar, por exemplo, se você quiser analisar essa série daqui, a gente vai comparar, né, essa série daqui com essa integral aqui. Observe, tá? Aqui, quando a gente está nessa parte aqui, a gente tem um substituto ao quadrado, aqui subindo ao quadrado, tá? Então, é o mesmo formato de expressão, só que aqui a gente pensa como sendo integral, aqui a gente pensa sendo um natural, já é? Essa sequência daqui, no caso, a série corresponde das áreas de todas essas regiões aqui de baixo, tá? Então, a soma de todas as regiões da soma dessa série, e se a gente pensar nessa integral aqui, essa integral é abaixo dessa curva aqui. Como os dois objetos são objetos geométricos, então é natural, né, no objeto geométrico, ponto de vista que cada um pode representar uma área, isso aqui é a soma de áreas, isso aqui é uma área completa, né, da rede dessa região,
Então, pode usar área para o outro. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo, mas a gente tem prática como isso funciona. Então, por exemplo, quero saber se essa série daqui converge. Série que tem esse, expressão geral. Porém, ao quadrado mais um. Então, vai ser a ideia aqui. Tá, obviamente, eu vou usar o teste da integral. Teste da, então, pelo teste da integral, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa expressão aqui, e vou olhar ela como sendo uma função aqui, x. Tá? Essa função ela é contínua, é sempre de ver, essa função f, e ele está fazendo aqui o papel de auxiliar, né, para estudar essa série. Ela é contínua, positiva, é fácil de ver e é decrescente. Para ver que ela é decrescente, basta derivar ela e ver que a derivada é menor que zero. Cálculo 1, nossa derivada é menor que zero, intervalo, é uma sequência, no caso a função em questão, ela vai ser decrescente. Então, aqui eu tenho todas as hipóteses do nosso teorema lá. Teorema, teorema de função contínua, positiva e decrescente. Tudo isso é verificado. Então, depois de verificar tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou calcular a integral própria, né? Essa integral de uma tem dessa. Se essa integral for convergente, ou seja, se der um número, a série vai ser convergente. Se a integral não for convergente, a série vai ser divergente. Então, aqui está o cálculo, tá? A gente troca o infinito, coloca o limite aqui, tá? A gente sabe calcular limites, no caso, integrais definidas, né? Quando cálculo integral definido, depois passa o limite. A antiderivada de um sobre o quadrado é uma tangente. Fazendo aqui, usando o fundamental do cálculo, eu vou ter arco da gente de T, menos arco da gente de 1, tá? Estou usando o T aqui em cima. Então, quando o T é dito, esse cara daqui vai ter sobre 2, e esse daqui, na verdade, isso aqui já é pi sobre 4, né? Então, esse aqui é pi sobre 4, e esse daqui vai para pi sobre 2. Fazendo essa conta, a gente obtém pi sobre 4. Então, como a integral foi convergente, né? Então, a série conclui pelo teste da integral, e a série é convergente. Beleza. Outro tipo de teste, tá? Na verdade, primeiro a gente vai falar do tipo de série, igual como foi na parte de série geométrica, a gente vai dar um nome, tá? Para um tipo de série. Depois a gente vai ter um teste para esse tipo de série que está aí na tela, inclusive, tá? Então, uma P-série, inclusive a gente já comentou aqui, né? A gente já falou sobre isso. Na verdade, na verdade, não é que a gente falou sobre P-série, apareceu na série ou não? Ah, não, na verdade, não apareceu. Apareceu, na verdade, no primeiro exemplo que foi pela última série lá, que era a série 1 sobre N. Então, era a expressão desse tipo daqui, com, lá no começo, né? Aqui a gente usa pelo 1, na verdade, 1 sobre N. Até eu falei que era a série harmônica. Enfim, então, uma série que tem esse formato daqui, a gente vai chamar de P-série. Vai ter 1 sobre N elevado a P, tá? E esse Pzinho daí é o P lá, obviamente, o P é o P da P-série. Então, a gente vai ter uma 2 série, uma 3 série. O exemplo que eu estava me recordando agora, que eu já falei no início, né, da parte série, a gente tinha uma série, tá? Que a gente tinha, professor, esse daqui que já apareceu aqui nessa aula, né, daqui, foi apresentado. E foi, eu chamei a série harmônica, né? Isso é uma série. Beleza. Então, quando que uma PCL vai ser convergente? Uma PCL vai ser, ou divergente, né? Ela vai ser convergente. A PCL vai ser convergente se o P for maior que 1, e vai ser divergente se esse P, que aparece aqui em cima, for menor ou igual a 1. Então, por exemplo, essa que eu acabei de escrever aqui, ela já pode dar como primeiro exemplo aqui, né? Ela é divergente. É divergente. Divergente. Tá? Porque o P dela é 1 sério. Sério. Assim, bem simples mesmo. O formato da expressão é simples, né? Então, a P0 é simples de identificar, porque o P, sabendo se o P é maior ou menor, a gente consegue dizer se ela é divergente ou convergente divergente.
Beleza, aqui tem alguns exemplos, tá? Ah, o de baixo eu acabei de já ilustrar, então o de cima aqui, só para assim rapidamente, né, como é bem simples. Então aqui a gente tem série 1 sobre 2, que tem como termo geral 1 sobre 2 elevado a n, isso aqui é uma 2, sendo que aqui ó, é o número 2. Então aqui eu expandi aqui para apresentar tá, os termos dela, cada parcela, algumas, né, as primeiras. Então essa série convergente porque o P dela, o P, esse é uma série com P maior que 2, né? Na verdade, preciso escrever, né? Só basta que esse período aqui seja maior que um, aí a série vai ser convergente. Se for menor ou igual a um, que é o de baixo, a série vai ser divergente. Então, aqui, convergente, de baixo, divergente. São mais critérios de convergência para a série. Outro teste bem importante, tá? Outro teste importante aqui é o teste da comparação no limite. Tá? Assim, esse aqui tem um pouco mais de complicação, porque a gente precisa calcular o limite, tá? É assim, só olhar e dizer. Então, que é o teste da comparação no limite, então, digamos que tem duas séries de termos positivos, e vamos supor que o limite do termo geral de uma delas pelo outro, do A1, no caso, o AN pelo PN, isso dá um número positivo. Mas se eles são positivos, isso aqui, bom, isso aqui tem que ser mais do que zero. Mas 10 tecnicamente positivo, então vai ser uma das seguintes situações. Então, ou as duas séries convergem, ou as duas séries divergem. Então, aqui, qual vai ser a filosofia da coisa? Vai ser dada uma série, e você vai ter que buscar uma outra série, através de observação, ou uma série que seja parecida, você saiba que foi dada. Mas que você saiba se converge ou diverge, vai fazer o quociente. Como você já sabe que quando elas convergem, se esse limite ele der certo, se o teste der certo, se esse limite der número positivo, você vai conseguir a outra série converge também. Tá? Se você pegar uma série que a priori você já sabe que diverge, você faz esse limite isso, né, obter uma constante positiva, então, sabendo que a sua série que você tem para testar ela diverge, então a série que foi dada também vai ser, obviamente, eu vou fazer aqui não mesmo. Então, pegar aqui. Então, um exemplo aqui, vou colocar esse seguinte exemplo. Tá? Perceba aqui que eu, assim, falei que é importante porque isso aí, com esse teste, a gente consegue ver de séries, termos bem complicados, né? Expressão temporal bem complicada, no caso aqui, né? Tem uma expressão agradável, né? A gente consegue ver essa série com a velha, tá? Então, por exemplo, então, para fazer essa conta, como a gente precisa testar essa série usando uma outra série que a gente converge, então a ideia aqui, tá? Isso está lá no fascículo, a gente tem que olhar, aqui a gente tem um quociente, tá? De expressões de potências de olhar qual são os termos que ganham no numerador, termos que ganham no denominador. Assim, ganha no numerador, termos que crescem, digamos, que dominam cada um desses pedaços do numerador, no caso. Então, aqui, assim, observar, ó, quando o N é grande, né, sim, quem está ganhando é esse termo. Então, esse termo está dominando o numerador. Se é o denominador, ele vai negar que n elevado a 7 cresce mais rápido do que 5n. Então, aqui a gente tem expressão, a gente faz isso para obter somente n, organizando e usando propriedades de potenciação, a gente obtém que a expressão que ela é igual a essa. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente, se a expressão a gente tem que dado, se a série que a gente vai comparar com a série dada. Então, eu vou comparar a série que foi dada, que é essa daqui, com esta série daqui. Então, para começar, então agora vai ser a parte que a gente vai fazer a divisão, né? O termo de uma série com o termo da outra, tá? E o que, que a gente sabe dessa daqui? A gente sabe que essa série daqui, a gente sabe que essa série daqui ela é convergente, na verdade, divergente, né? Mas 3 sobre 2 séries, então ela é divergente. Divergente, porque o P é o 3 sobre 2 maior que 1. Divergente. Então, a gente já sabe que essa série daqui é divergente. Agora, a gente quer fazer a conta, né, para ver se essa daqui é convergente. Que conta é essa?
é a seguinte conta. Eu vou pegar o termo da série dada, que é essa, e pelo termo da série que eu estou. Então, aí, né, na página anterior, essa expressão aqui, ela é exatamente igual a essa. Eu tive essa expressão aqui ao simplificar isso daqui. Tá? Então, aí simplesmente a gente voltou a tinha antes. Então, é simples. Isso daqui é igual a isso. É tranquilo. Apesar de potenciação. Joia. Então, o que que a gente tem? Tem que ter uma fração dividida por outra. Então, a gente conserva o numerador, divide pelo inverso do denominador. Aqui, depois de fazer isso, a gente pega os termos que tem raiz quadrada, coloca tudo junto aqui, os termos que não tem raiz quadrada, que são esse daqui, coloca tudo junto e é para fazer a conta separadamente, tá? E observa que a gente tem fruto de crescimento, tá? O efeito bonito. Esse aqui cresce quadraticamente, esse aqui quadraticamente. Esse aqui cresce com hipótese de 7, hipótese de 7. Então, aqui, ó, dividindo o numerador, aqui, o numerador da expressão e o denominador da expressão por n ao quadrado, na verdade, distribuindo, né? 2 quadrado dividido pelo quadrado, depois fica 2. Fazendo 3n dividido por 2 no quadrado, cancela. Esse daqui fica daqui. E nesse fator aqui, a gente divide o numerador e o denominador é elevado a n, simplificado, nós obtemos a expressão aqui, cujo limite é de ver só para como é que vai ficar. Então, esse daqui, ó, tudo isso daqui, ó, esse cara daqui vai para zero. Então, aqui a gente está indo, está ficando com 2, calculando o limite, 2. Isso aqui também está indo para zero, infinito, 2, 0, raiz quadrada, 1, 0 mais 1, que dá igual a 2, né? Tá aqui, deve estar aqui. Então, como esse limite aí, então, nesse caso, eu tive visto, né? Calculei aí o quociente dos termos gerais, obtive um número maior que zero, isso aí no caso. Então, como eu já sei que diverge, então a outra série. Na verdade, eu falei diverge, né? Na verdade, está errado. Quando P é maior que. Ó, tá errado, sei que eu falei. Tem que corrigir. Quando o P é maior, o teste da divergência. Ó, tá errado. Então, quando o P, essa série daqui, ela é convergente, na verdade. Convergente ao P. Deixa eu mostrar, né? Isso aqui é o que eu estou falando. Estou nesse caso aqui, uma P zero com P maior que 1, tá? Então, quando o P é converge, opa, converge. Converge agora sim. Converge. Beleza? Desculpa. Beleza. Então, como a série que eu estou comparando é convergente, então a série original também é convergente. Assim, o problema aqui é só para fazer sempre a conta aqui, encontrar um pouco, tem que ainda comparar a série dada, né? Aqui, essa parte mais complicada desse teste. Joia. Então, outro tipo de série aqui, tá? Que vai ter o teste, tá? Essas são as séries alternadas. Ele vai ter o teste da série alternada. Então, o que vai ser uma série alternada? Então, uma série ela é alternada. Bom, uma série é alternada se os seus termos eles são alternadamente positivos e negativos, tá? Então, se isso acontecer, se o termo da série, a parcela da série, ele alterna em termo positivo e um termo negativo, a gente vai dizer que essa série é alternada. Então, aqui a gente tem um protótipo, né, uma expressão geral, série alternada, então, basicamente, isso aqui é algo que faça os termos da série ficar oscilando de menos um, então, potências de menos um, potências de um aqui, e aqui a gente fica por um BN, tá? BN é um número positivo, tem que ser positivo, que garante que esse texto aqui é positivo, que é negativo, que é positivo, que é negativo. Então, assim, me referindo, tá? Inclusive, no final. Então, uma série que tem essa propriedade, né, por termos oscilam entre positivos e negativos, ela é chamada série alternada. Então, aqui, o que acontece é o seguinte, aparentemente a série alternada não tem uma expressão complicada, né? Porque tem aí
teste de série alternada vai ser extremamente simples, ou seja, série alternada, para ver se ela converte, que é mais é o caso anterior. Daqui a pouco eu coloco um exemplo. Eu tenho um exemplo de cálculo, né? Teste da série alternada. Então, aqui eu tenho de séries alternadas, tá? Permite que eu tenho, ó, peguei esse aqui, 1 sobre n os- oscilando, né? Alternando dele. Aqui eu peguei esse outro aqui, tá? Se eu termino aqui, n dividido por mais um, que foi aqui, ó, alternando, tá? É, alternando as parcelas, no sinal das parcelas, na verdade. Eu tenho dois exemplos. Alternar, tá? Beleza. Então, o teste de série alternado, ele vai dizer o seguinte. Então, se a série alternada, esse está aqui, né? Né? Lá a expressão da série alternada, se a série alternada ela satisfaz as condições. Então, digamos que o N, que eu tenho positivo, ele digamos que, decrescente. Tá? Observe que o próximo termo, aqui dessa sequência N, é maior do que o anterior. N, ele é maior que o N mais um. Então, se ela é decrescente a partir do seu N, zero, aqui está escrito, né? Então, se você quer comparar, ou seja, traduzindo, né? Se a sequência é decrescente e se o limite dessa sequência, bn, é zero, então a série alternada é convergente. Você tem que acontecer essas duas coisas. Se alguma dessas coisas não for verdadeira, então a série alternada é divergente. Tá? A convergente tem que acontecer as duas, tem que acontecer as duas informações aqui. O crescente convergir para zero. Então, pergunta. Teste a série para convergência ou divergência. Então, aqui, obviamente, eu tenho uma série alternada, né? Isso é positivo, e aqui eu tenho esse alternador de sinal, alternador de sinal. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para essa sequência daqui, daqui, eu tenho que olhar se ela é decrescente, e, que é o primeiro tópico, né? E tenho que mostrar que essa sequência, ela converge para zero. Na verdade, eu tenho que checar se isso acontece, né? Se acontecer essas duas informações, se essas duas informações forem verificadas, então série vai ser convergente, senão ela vai ser divergente. Vamos ver. Então, primeiro eu vou mostrar que a sequência é convergente. Isso. A gente vai ter que olhar para essa sequência, essa sequência aqui. Vai ter que olhar para a função, tá? Que emula, né? Sequência que emula a sequência. Então, o que, que eu estou colocando aqui a letra F, né? Tô colocando X, porque eu vou derivar, tá? Então, aqui eu vou pensar o X como sendo um número real. Aí a gente vai usar a ferramenta de cálculo 1, assim como a gente já teve essa ideia antes. Né? Então, pensou e veio a expressão de naturais e a expressão definida nesse caso aqui. Então, se eu quero checar se essa função é, se eu checar se essa função é decrescente, eu vou estar mostrando que a nossa série não, que a função decrescente, a sequência vai ser decrescente. Então, a ferramenta para mostrar se um objeto é decrescente, é decrescente, é a derivada. A derivada aqui, a f de x, nós obtemos a expressão que eu usei aqui no paciente, que simplesmente derivei de cada um, simplificando as expressões, cheguei nessa expressão aqui. Tá? Observe que a gente está olhando para o x maior, o x é um número positivo, tá? Porque o x aqui está fazendo um papel número natural. Então, se a gente observar aqui, ó, positivo, x é positivo, e esse pedacinho aqui, quando x for maior que 2, maior que 2, a gente vai ter esse pedacinho aqui vai ser negativo, tá bom? Então, a função f de x, ela vai ser, no caso, a derivada vai ser negativa para x maior que 2. A função daqui vai ser decrescente para x maior que 2. Consequentemente, tá? A nossa sequência ela vai ser decrescente para x maior que 3. A gente poderia até colocar 2 ali, eu acho mais para que 3, no caso, para n maior que 3, a gente tem a nossa sequência ela é decrescente. Então, o primeiro tópico, tá? Mostrar que é decrescente, já foi verificado. O que está faltando? Está faltando checar se a nossa sequência ela converge para zero. Se isso for verdade, a série alternada ela vai ser convergente.
Aqui já está vendo né, essa sequência vai convergir para zero, calculamento simples, né? A gente tem a divisão de polinômios, é só dividir o numerador e o denominador da potência por grau, e aí, bom, ficando aqui nessa expressão, o que é que dá? É esse daqui, converge para zero também, e eu vou ter zero dividido por mais zero, a zero, né? Então, como as duas condições do teste da série são satisfeitas, nós concluímos que a série, né, essa questão, ela é convergente, tá? O termo geral BN é decrescente, converge para joia. Aqui, agora para fechar, né, para fechar essa parte sobre séries, que é a parte mais puxadinha, né? Então, eu vou falar de mais dois testes. Nesses testes que eu vou falar agora, esses dois testes, vai aparecer uma expressão, que é essa daqui, tá? Que é absolutamente convergente. Vou colocar aqui a definição em cima, tá? Para que o teste fique completo. Mas na prática, tá? Essa parte aqui, essa expressão absolutamente convergente, vai olhar, vai ler absolutamente convergente para fazer absolutamente convergente, na palavra convergente. Então, só para. E isso vai ser verificado pelo sistema. Joia. Então, vou dizer que uma série é absolutamente convergente, então a série somatória de A é absolutamente convergente, e se a série é somatória do módulo de A for convergente. Então, se eu considerar uma série, se eu ter uma certa série, e eu troco essa série pela série, em que eu olho todos os termos dela aqui, ó, colocando no módulo, nesse caso aqui. Então, se eu passar o módulo, o termo geral da série, e, e a série for convergente, tá? A gente vai dizer que a série final, ela é absolutamente convergente. Então, nós temos esse problema aqui, que vai fazer o papel que para vocês, tá? Então, se a série é absolutamente convergente, então ela é convergente. Então, nesse teste, tá aí, quando ela é absolutamente convergente, não pode dizer que a pergunta pode ser só simplesmente que ela converge. A pergunta, a série converge? Se você conseguir mostrar que ela é convergente, tá bom. Porque se é absolutamente convergente, ela é convergente, tá? Graças a esse teorema. Então, o que é que diz o teste da razão? Esse teste da razão a gente vai usar na parte da aula, que é a última parte, tá? Então, é o seguinte, se eu pegar aqui, calcular o limite de AN mais 1, dividido por N, digamos que você tem uma certa figura de série em que você tem que AN é o termo geral dela. Você pega esse termo geral, quando faz a seguinte divisão, que é a razão, né? Do próximo tempo dividido pelo anterior, e passo quando é infinito. Se esse limite for menor que 1, então a série vai ser absolutamente convergente, tá? Particular vai ser convergente. Se esse limite, se esse limite é maior, então a série vai ser divergente. E se esse limite for igual ao teste é inconclusivo, tá? Então a gente pode dizer, caso esse limite seja 1, que a série é convergente ou divergente. Então isso significa que a gente tem que ir para um outro teste. A gente tem que dar um outro teste, caso, caso tenhamos uma pergunta assim, e o teste tenha esse teste para algum dos testes anteriores. Para decidir se uma série converge ou diverge. Ele tem um exemplo para ilustrar, tá? Basicamente, a gente vai usar a razão quando aparecer potências das expressões, tá? Em que o expoente o expoente é um ou fatorial, principalmente se aparecer fatorial. Aparecendo fatorial, a chance de você ter que usar, a chance de você ter, usando o teste da razão, decidir se uma série converge ou diverge, é grande. Então, beleza. Então, para verificar essa série daqui é convergente, divergente, nós vamos o teste da razão. Então, observe que tem um fatorial justamente que indica o teste para ela, tá? O teste da razão. Está meio que indicado ali. O que a gente faz? Pega essa expressãozinha daqui, tá certo? Faz a divisão, coloca ela aqui no lugar do n, coloca n mais 1, feito aqui, tá? É o n mais 1 aqui, dividido por a n, que faz o limite, tá? Então, o que que é bom? Por que que o fatorial ajuda nesse caso, né? Observe que aqui, ó, n mais 1 fatorial, n mais 1 vezes n fatorial. E
e o denominador a gente deixa do jeito que está. Esse pedacinho daqui, tá? A gente dá uma simplificada para fazer assim. Então, tem, né? O que que é bom, porque dá razão. Aqui é uma divisão. Por esse, esse. Opa, esse daqui. E a gente fica somente com esse expressãozinho daqui, ó. Talvez esse expressãozinho daqui. Então, fazendo o cálculo de quando a gente vai ver essa expressãozinha, a gente obtém infinito. E uma coisa que eu acabei esquecendo dela antes, tá? Está sendo dito, eu esqueci de reforçar, tá? Nessa parte aqui da divergência, é assim, ó, o limite é maior que L, limite é maior, caso o L é maior que o limite é maior que 1, ou está infinito. Então, às vezes eu até esqueço, porque é como se o limite fosse alguma coisa que é maior, certo? Não é um número, pode pensar assim, faz com que isso. Mas caímos nesse caso aqui, tá? Infinito. Limite do infinito é uma série de divergências. Joia. E o teste da razão? O teste da razão é muito parecido com o teste da razão, não, desculpa, o teste da raiz. O teste da raiz vai ser muito parecido com o teste da razão, em vez de a gente fazer uma divisão, aqui entre uma raiz, tá? Claro, não vai ser uma raiz enésima, vai ser uma raiz, no caso não vai ser um raiz quadrada, enésima, tá? O teste da raiz, você pega lá, tem uma certa série, você tem que a n, termos geral dessa série, e você faz o seguinte, você calcula a raiz enésima do módulo de AN. Módulo, vou aumentar a raiz aqui, você tem que entender o problema. Esse N, ele, ele se negativo. Tudo bem que aqui a raiz é, mas você pode passar por como sendo um número par, né? Está fazendo aqui o N no infinito, então, entre olhação, 1, 2, 3, 4, vai indo as possibilidades, né? Coisas naturais. Então, aqui, o mesmo critério, tá? Faz essa conta, e essa conta daqui da janeiro, no caso, for menor que. Então, a série vai ser convergente, as absolutas convergentes, tá? Consequentemente convergente. Se esse limite for maior ou infinito, a série vai ser divergente. E se esse limite for igual a 1, a gente vai ter que esse teste da raiz, ele vai ser inconclusivo. Aqui tem um exemplo para ilustrar, o teste é mais indicado. Quando você tem potência. Tá? Cada aparência fatorial é bom não tentar usar o teste da raiz, né? Você vai acabar com a raiz nele, fatorial, fica muito complicado. Então, tem potência, não, enésimas, no caso aqui dessa expressão aqui, que eu quero testar, caso essa seja, né? Quero testar se ela seja divergente, mas indicando o teste da raiz. Então, aqui eu tenho uma raiz enésima, termo daqui. A gente tem a expressão, que aqui pode, ó, pela raiz daqui só com N, tudo que acontece, tudo que acontece aqui. Aí aqui nessa expressão, aqui a gente percebe que isso aqui está parecido com a definição do número de Euler. O que a gente faz? Divide o número por N, obtendo essa expressão. Aqui embaixo, simplesmente, ó, foi feito, bom, primeiro foi, tá? Potência elevada a N elevado a para cá, e esse daqui, deixei do jeito que tá? Isso aqui dá para a gente escrever assim, 1 mais 1 sobre 1 elevado a N. Tá? E o limite disso aqui é conhecido por número esse é, certo? E o E é a série, aproximadamente, tá certo? E no cálculo 1. Então, esse daqui é que 1, consequentemente, a série é convergente, tá? O L, o limite, tá? O limite que a gente obtém ao calcular essa raiz enésima, ele deu menor que 1. Então, estou, né, no caso, certo? Então, a série é, aqui tá bom, né? É absolutamente convergente. E, consequentemente, convergente. Então, para finalizar, tá? Essa aula, vou falar aqui sobre série de potências, tá? Uma parte importante também, né? Na verdade, tudo importante, mas todo esse pedaço, a primeira parte foi feita para a segunda, ela foi feita para ela criar, tá certo? Essa linha de raciocínio aqui, para estudar essa terceira parte, certo? Então, fala sobre série de potências. O que é uma série de potências? Uma série de potências é uma expressão desse formato aqui.
tá? Digamos, a gente vai ter uma série, tá? Aqui uma expressão com a série, é somatória, aqui a gente vai ter constante, e aqui a gente vai ter potências de x. A ideia é a gente pensar esse x como sendo uma variável, pensar uma função de x. É uma função de x e a gente, para cada x, a gente tem uma soma de frutos, a gente tem uma série, tá? Então, aqui está sendo dito isso, né? É uma variável, e esses CNs aqui são chamados coeficientes da série, tá? Então, isso é uma série de potências. Então, por exemplo, tá? Embaixo tem o exemplo. Vamos pegar aqui, se a gente fizer aqui, no lugar desses CNs aqui, fizer todos iguais a 1, todos aqui fizer tudo igual a 1, 1 e 1, a gente vai obter essa expressãozinha daqui, tá certo? Vai obter essa expressãozinha daqui, que é uma série geométrica que tem primeiro termo como sendo o número 1. Então, está até a expansão dela. Pega a série de extensões, fazendo lá igual a 1, tem essa expressão. Então, tem que ter uma série geométrica, o primeiro termo dela é 1, observe que o próximo termo eu tenho que multiplicar por x, certo? Então, a gente sabe, então, a gente tem uma série geométrica de razão, ela vai ser convergente se o módulo da razão, como já foi falado lá na parte de série geométrica. Quando isso acontecer, a gente tem que a soma da série vai ser igual a 1 dividido por menos x, tá? Por menos x. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem essa função aqui sendo representada por essa série de potências aqui, certo? A gente vai usar isso daqui a pouco, essa expressão, para encontrar outras representações de outras funções, como série de potências. Então, de modo geral, a gente pode pensar ali, no lugar daquele x, a diferença entre essa expressão que está aqui e essa é simplesmente que aqui a gente tem somente x, e que a gente por x por x menos a, tá certo? Então, a gente pode pensar uma série de potências tendo esse formato, obviamente, o caso anterior é um caso particular desse daqui, caso a gente deu a igual a gente cai no caso anterior, e essa série de potências dada série de potências centrada em ou uma série de potências ao redor de A. Essa nomenclatura centrada e ao redor tem a ver, vai ter a ver com esse A como se fosse o centro de alguma coisa, tá? No nosso caso, como a gente está olhando X como sendo uma variável, ele vai ser o centro de um intervalo de interesse. Daqui a pouco a gente vai dar um nome para ele, certo? Então, são palavras aqui que vêm de geometria, mas de fato, isso é geométrico também. E no caso, vai ter a geometria no intervalo mesmo. Beleza? Joia. Então, nós vamos convencionar aqui, só para que as coisas dê certo, que x menos a elevado a zero seja 1. Isso aqui todo mundo vai concordar, né? Só que a ideia é que isso vale, inclusive, quando x é igual a A. A gente está convencionando nesse momento que zero elevado a zero é igual a 1, tá? Para que a nossa situação dê certo. Está nesse contexto aqui, essa convenção. Joia. Então, e já caminhando para o que a gente vai pedir, tá? Relacionado com a série de potências, né? Vai pedir algumas informações, né? Então, e representar uma série de potências vai pedir essas informações aí, para não aparecer agora. Primeiro, a forma do teorema, depois tem o teorema que vai dar nome a algumas coisas, tá? Então, bom, dada a série de potências, na forma geral, tá? Nós temos três possibilidades. Então, quais são essas possibilidades? Ou a série converge a apenas x igual a A, tá? Esse que está aqui em cima, ou seja, se fizer x igual a aqui, a série vai convergir. A série converge para todo x, é outra possibilidade. Essa série daqui converge para qualquer valor de x. Essa daqui, na primeira série lá, a gente tem que só convergir para o módulo de x, essa daqui. Vou colocar aqui essa daqui, ó, só convergir para x é menor que 1, certo? Módulo x, na verdade. Então, pode acontecer, né? A gente vai ver daqui a pouco, que a série convide para qualquer valor de x. Naquele caso, obviamente não. Então, ou ela converge somente para x igual a A, ou ela converge para todo x, ou existe um número R positivo, tal que a série vai convergir se o x menos A for menor que R, e vai divergir se o x menos A for maior, estritamente maior que R. Tá? Esse número R a gente vai chamar de raio de convergência da série.
tá? Então, em raio, esse, bom, isso aí, esse também houve uma expressão em geometria, né? Que é o raio, né? Está como se fosse uma esfera ou uma circunferência. É, que aparece em raio, porque se a gente pegar essa expressão daqui e expandir ela, a desigualdade, a gente vai observar que os valores de x satisfazem essa propriedade justamente um intervalo que está que tem como centro o número a. E o raio desse intervalo, que seria a distância do centro até o bordo, é justamente igual a r. Tá? Se eu vou fazer simplesmente expandir essa expressão aqui, pelo valor tem essa propriedade, tá? Então, o R tem essa propriedade, chama de raio de convergência. E só para adiantar aqui, tá? Esse intervalo em que a série converge, tá certo? É chamado de intervalo de convergência, tá? No caso aqui, nesse primeiro caso aqui, em que a série somente converge no x igual a gente vai dizer que o raio de convergência é zero, e aqui embaixo, quando x, quando a série for convergente para todo x reais, a gente vai dizer que o raio de convergência é infinito, tá? Então, quando a série converge por qualquer valor de x. Beleza. Então, já encaminhando aqui para final, só, acho que 9 slides só, já está terminado. Então, vamos encontrar, né, já que a gente foi dito o que é o intervalo de convergência, vamos encontrar o intervalo de convergência de uma certa série específica, essa daqui, tá? Então, como é que a gente encontra o intervalo de convergência? A gente precisa ver para quais valores de x a série converge. Então, observe o seguinte, a cada x eu tenho uma mãozinha aqui, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o teste da razão para ver quais são as condições, né, lá do teste da razão, para que quando eu vou substituindo valores aqui, e x aqui em cima, eu tenha a convergência. Vamos ver aqui nesse caso aqui concreto? Olha só. Então, aqui eu tenho essa expressão, eu quero saber para x, eu quero saber o intervalo de convergência, os intervalos de x, as quais a série converge. Então, o que que eu fiz? Chamei de AN, o termo geral dessa série, e vou aplicar o teste da razão olhando para essa série, olhando para o sendo esse AN aqui. Então, o teste da razão, ele diz que eu tenho que calcular o quociente, está perto do AN, dividido por AN, código disso. Então, substituindo aqui, ó, no lugar aqui a gente tem, que é essa expressão em cima daqui, só que no lugar eu tenho um N mais um. E aqui embaixo eu tenho simplesmente o AN. Então, como eu tenho divisão de frações, observa o numerador, multiplica o resto do denominador. Aqui a gente vai simplificando, né? X elevado a mais 1, isso vai dar x. Então, só depois daqui, opa, isso vai dar 1. Dividindo por x elevado a n mais 1. X elevado a n vai dar 1. Esse daqui cancelando com esse, que vai ficar n mais 1. Então, ficaria simplesmente com o módulo de x dividido por n. Quando o x é um número, e aqui esse denominador é para o infinito, então esse limite está zero. Então, independente do número que eu coloque aqui em cima nessa expressão, esse ainda aqui, eu sei que toda vez que eu fizer o teste da razão, eu vou ter que o limite de resultado do teste da razão é zero. Ou seja, a qualquer valor de x que eu coloque lá, a gente vai colocar lá na série de potências, eu vou ter que o teste da razão que vai ter que a série é convergente. Logo, a série é convergente para todos os valores de x. Certo? A série é convergente para todos os valores de x. Esse limite é zero. Caso interno, convergência, né, vai ser o conjunto dos reais. Eu escrevi na forma, mas, obviamente, né, pode escrever outro jeito de escrever esse intervalo. Joia. Então, beleza. Agora, último tema, que é funções com série de potências. Então, o que eu quero fazer aqui? Vou pegar funções, eu quero pegar funções e escrever como série de potências. Então, para isso, bom, para a gente começar aqui, a gente já tem uma função modelo. Inclusive, essa aqui é usada para várias situações, né? Vou fazer aqui dois exemplos, tá? Mas com essa transformação modelo, você encontrar várias funções com série de potências. Então, como é que vai ser aqui? Ah, eu vou considerar aqui a função
Essa função modelo é a função 1 dividido por x. Eu já sei que a função aqui ela pode ser representada como potências desse jeito aqui. Já foi feito no começo dessa parte de série de potência. Isso quando ele é quando o x é menor que 1. Então, por exemplo, tá? Usando essa função aqui para escrever outras funções como de potências, vamos fazer o seguinte: vamos encontrar, escrever a função f de x igual a 1 dividido por um quadrado, uma série de potências. Então, fica aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão daqui e vou tentar fazer ela ficar parecida com essa daqui. Como assim fica parecida? Repare só. Observe que essa expressão aqui, no caso 1 dividido por 1 mais x quadrado, é igual a 1 dividido por 1 menos com menos, caso menos, menos quadrado. Aqui menos vai dar mais. Aqui a gente tem a igualdade. Então, o que acontece? A gente sabe que tem 1 dividido por 1 menos x, isso aqui pode ser representado desse jeito. Como é que eu tenho 1 dividido por 1 menos x ao quadrado? Então, pega esse x ao quadrado e substituo aqui, tá? Substituindo ali, vou ter que essa expressão é igual a soma do zero até infinito de menos x ao quadrado elevado a n, tá? Então, simplesmente troquei aqui, ó, x menos x ao quadrado, e aqui fazendo a potenciação, né? Distribuindo a potência aqui, eu vou ter soma zero até infinito de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Então, usei o modelo, tá? É a função que a gente usa ela para tentar, né? Pegar outras funções e deixar parecido com ela para tentar esse procedimento de substituição, função modelo para representar essa função de potência. Ah, já é uma função diferente. Conseguiu representar série de potências. Intervalo de convergência, entre intervalo, isso aqui é válido, essa igualdade aqui é válida, essa aqui, isso aqui é válido quando esse cara daqui é menor que 1. Por quê? E isso daqui é substituir aqui. E, por sua vez, ó, tem essa propriedade aqui. Módulo de propriedade quando dessas, desse expressão aí por menor. Então, fazendo a conta, a gente conclui que isso aqui vai ocorrer quando o módulo for menor que 1. Então, o intervalo de convergência aqui opa, pode até dizer que não está na forma de intervalo, está na forma de limite, né? E aqui, os limites na forma de desigualdade, é isso daqui. Vou escrever em forma de intervalo. Joia. Então, além dessa opção de pegar a função modelo e substituindo, digamos assim, é, mexendo de modo algébrico, modelando, ou vertical, a gente também pode usar a ferramenta de cálculo para modificar expressões que a gente sabe, a representação de potência, e para obter novas representações. Então, por exemplo, aqui desse teorema, é o seguinte, ó, diz que, ah, digamos que eu tenho uma certa série de potências, que é essa daqui, tá certo? Que tem um certo raio de convergência R positivo. Ou, e a função, a função que essa série de potências representa, ela é diferenciável no intervalo que vai de usar, vai de A menos R até A mais R. Digamos que isso acontece. Digamos que isso aqui é a expressão que você está por que é diferenciável. Então, se isso acontecer, então eu vou ter que derivar. Tá? Se eu quiser calcular a derivada dessa função aqui, posso fazer? Posso simplesmente derivar aqui dentro do de somatório. Então, derivando isso daqui, pega da cadeia, a gente obtém. Se eu quiser integrar essa função, essa potência, eu posso simplesmente integrar a função que está lá dentro do somatório. Então, integrar isso daqui, usando a fórmula, né, de integração, essa expressão. A raio de convergência também é igual a R. A gente pode usar esse teorema aqui para encontrar a representação de funções de potências de outras funções. Tá? Então, por exemplo, encontrar uma representação em série de potências para a função arcotangente x. Você
perceba que não tem nada a ver com as funções anteriores, mas eu vou acabar. Então, o que eu usei, acabou usando a própria linha já para representar o arco tangente, série de funções de potências, por incrível que pareça. Tá? Então, como é que é feito? Então, primeiro a gente observa, tá, que o arco tangente x ele é igual à integral dessa expressão, tá? É igual à integral de 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Aí agora que vai entrar o nosso teorema. A gente lembra que esse cara daqui a gente já representou como série de potências, representa essa expressão aqui como série de potências. Então, venho subir aqui, porque a expressão tem a integral somatória, que eu fiz, passei a integral, ó, integral aqui para dentro, então, veio para cá. Joia? Então, agora integrar x elevado a 2n, eu obtenho essa expressão. E aqui fica o c, né? Da integração. Então, o que é que nós obtemos? O que é que nós obtemos? Que o arco de x, ele tem essa expressãozinha daqui, percebe? Já está como uma representação de potência. Falta só encontrar esse c. Para encontrar esse c é simples, pode observar, né? Que o arco tangente é zero, vou fazer do x aqui, ó, zero, e zero aqui. A gente vai ter zero igual a zero mais c, ou seja, c igual a zero. Então, com isso, né, tem que a tangente de x é igual a essa expressão aí. Essa forma de... Beleza. E aqui, bom, a gente já sabe que aqui é o intervalo de convergência dessa, da, dessa representação da função aqui, isso aí depois um x menor que 1, né? Ou seja, menos 1 até 1. Então, o da representação da tangente também vai ser esse. Beleza. Por aí vai. A gente pode ir modificando, tá? Ou derivando, ou derivando integrando para encontrar outras representações, séries de potência. Beleza. Tá. Então, para finalizar, agora sim é para finalizar, de verdade, nós temos aí as séries de Taylor e as séries de McLaurin, tá? Então, é, como é que vai ser, tá? Então, nós temos já um teorema, tá? Já temos um teorema, que é o seguinte, então, vou botar que a função F, ela tem uma representação em série de potências. O que acontece? Em torno de A. Então, se a gente partir do princípio que essa função tem uma representação em série de potências, então, eu vou mostrar que os coeficientes que eu colocarei aqui, tá? Vamos aqui, C, que é a representação de série de potências, eu vou poder escrever f de x igual a soma, e aqui vai ter um certo Cn aqui, vezes esse pedacinho. Então, a gente tem os Cns que eu deveria encontrar, ele tem que ter essa forma daqui. Esse personagem que está aqui, esse carinha daqui, é a enésima derivada da função. Aqui, obviamente, é o fatorial, e esse pedacinho já é da própria expressão padrão, né? A representação da função em série de potência. Então, se a função tiver uma representação em série de potência, já, então, ela vai ter as constantes, tá? Se eles vai ter que ter esse formato aqui. Beleza, então essa expressão série de Taylor é em A ou em torno de A, essa expressão, tá? Se a gente fizer o A igual a zero, então essa série é chamada de série McLaurin de F. Então, aqui só, que é uma expressão curta, né? Se A igual a zero, fica zero, zero, somente com essa. Beleza. Então, aqui é como se a gente tivesse uma fórmula, né, para encontrar as constantes. Então, é um método que foi feito anteriormente. Função pronta e a modelação para encontrar a função dada. Aqui não, a gente parte da função, vai derivando dela e fazendo o substituto a zero, se a gente quiser encontrar a série de McLaurin, e depois pega esses números que você obtém e coloca aqui como sendo a constante. Então, você parte da própria, você não parte de outras funções, você parte da própria para obter as potências para ela. Caso de algum modo você que ela tenha uma representação de potência. Beleza, mas só do ponto de vista teórico, né? Então aí
o de saúde pública, você tem uma ferramenta prática para saber como que inserir essa interpretação em série da função. Beleza. Então, aqui para ilustrar, vamos encontrar uma série de Maclaurin da função f de x igual a e elevado a x, e vamos determinar o raio de convergência dessa série. É muito simples, tá? É só esse pedacinho daí, porque para calcular a série de Maclaurin, a gente precisa ir derivando a função e fazendo x igual a zero. Então, a derivada de e elevado a x é a própria elevada a x. Então, a derivada dessa função avaliada no zero vai dar 1. Tá? Vai dar 1. Então, que esse número que está aqui vai ser igual a 1, tá? Na hora de colocar na forma anterior, essa da página anterior, tá? Então, aqui vai ficar x igual, que vai ser essa expressão daqui, que a gente já calculou o intervalo de convergência dessa série daqui, de potências, tá certo? A gente já calculou, a gente já viu o intervalo de convergência dos reais, tá? Então, o raio de convergência é infinito, beleza? Certo. Então, bem simples isso daqui. Vou fazer agora um pouco mais complicado e vai ser o último exemplo. Ainda no penúltimo, o outro vai ser bem fácil também. A gente vai usar um teorema aí, rapidamente. Joia. Então, Laura da função seno. Então, qual vai ser o procedimento? Agora sim é um procedimento mais menos trivial. A gente vem aqui, pega a função F e faz o F de zero, série de Maclaurin, você calcular as enésima, a derivada da função e avaliar em zero. No caso, a derivada de ordem zero é simplesmente a função, tá, pessoal? É a função. A derivada de ordem zero é a função. Você não derivou ainda, tá? Então, se é zero é zero, aí vem aqui a função seno, você tem cosseno, faz aqui a x igual a zero, vai vir, né? Cosseno de zero é 1, deriva outra vez do seno, aí faz t, faz x igual a zero, obtém zero, né? Zero é zero, aí deriva 3, por aí vai. Então, a esperança aqui, né, a ideia, que é para a gente conseguir fechada, é que desse procedimento, isso aí, derivando, vai fazer x igual a zero, a gente tem algum padrão. Esse aqui, né? Depois que a gente deriva a função, a gente tem a própria função, tem a f, a derivou uma vez, derivou outra vez, derivou 3 vezes. Se a gente for derivar a 4 vezes, ela volta para o começo, ela volta para o seno. O padrãozinho daqui é esse, né? 0, 1, 0, menos 1. 0, 0, padrão. Então, aqui o próximo, se fazer conta, essa vai ser 0, 1 e 0. E por aí vai. Esse padrãozinho. Então, toda vez que uma derivada, ele vai, na verdade, os ligar o par, né? Na verdade, o número par aqui, se eu tiver o número par aqui, o resultado, quando eu fizer f igual a zero, no caso, essa derivada do par em zero, ela vai ser zero. Olha isso aqui. Beleza. Então, com esse padrão, tá fácil. Então, aqui a gente vem aqui, expressão geral, né? Maclaurin. Aqui a gente expande a expressão. E o que, que a gente tem, né? Sabe, toda vez que tiver um número par aqui, ó, vai dar zero. Então, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Aí vai, o outro também é só os ímpares. Então, aqui eu fico somente com as potências ímpares e os fatoriais ímpares. Beleza. Então, aqui a gente tem a representação, né? Isso de potência aqui, simplesmente foi feito, foi só escrever o número ímpar nesse formato aqui, tá? Na verdade, juntar a expressão, observe que toda vez que o n que é o número natural, esse número daqui vai variando no conjunto dos ímpares. O fatorial também. Raio de convergência. O que ele vai fazer? O procedimento que foi feito antes, tá? Chama aqui de AN em termo geral, vem aqui da razão. Então, aqui a gente tem no lugar do AN, no lugar do AN, no lugar do mais um, no lugar do N mais um, expressão aqui grandona, e aqui embaixo, no denominador, simplesmente vai. Tá? Que é isso. Tá aqui. Beleza?
Então, simplificando a expressão, aí, simplificando, como a gente tem frações, tá? A gente obtém, a gente estima essas aqui todinha simplificada, e é essa. Tentando em infinito, x é um número. Então, esse daqui vai para infinito, né? Assim aqui vai para infinito, infinito, esse aqui vai para infinito, então vou ter um número dividido por infinito dá zero. Ou seja, o limite é a zero, consequentemente, a série de potências é sempre convergente, tá? Para qualquer valor. Logo, o raio de convergência é infinito. O intervalo e o intervalo de convergência é o conjunto dos reais. Se eu quiser a série de Maclaurin do seno, eu quiser fazer o cosseno, agora fica fácil se eu souber a série de Maclaurin do seno. Por quê? Porque o cosseno é simplesmente a derivada do seno. Então, o cosseno é a derivada do seno, sendo o cosseno a derivada do seno. Então, simplesmente posso pegar a série que eu já obtive do seno e derivar. Aqui, ó, isso aqui é a série do seno, estou derivando. Então, a derivada aqui, a teoreminha, eu passo a derivada aqui para dentro, integração. Então, derivada dessa expressão livre aqui, só usar a regra da potência, né, que expoente vem. Então, aqui tem 2n mais 1, vai cancelar com 2n mais 1 desse daqui. Já veio para cá, então cancelando 2 mais 1. Esse daqui vai ser praticamente o, o 2n, tá certo? Isso expandindo no fatorial, né? Finalizando que esse cara, esse fatorial é 2n, opa, vezes 2n. Então, cancela 2n. Esse aqui é o fatorial. Pronto. Com essa expressãozinha aqui. E assim, é a série McLaurin cosseno de x. Beleza. Então, é isso. É isso. Por hoje é isso. E aí, a sexta-feira que vem, a gente continua. Sexta-feira o tema vai ser de ordem de primeira ordem. Aqui vai ser a unidade 2 o fascículo. Beleza? Então, bom descanso, tá? Quem for ver esse vídeo aí, tirem dúvidas. Caso tenham dúvidas, tirem com o tutor. E é isso. Tá? É isso. Boa noite.